Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre demarcação de terras indígenas. A lei garante o direito à terra para a população indígena, mas as políticas ambientais e indigenistas recebem muitas críticas por parte do governo de Jair Bolsonaro. O presidente já declarou diversas vezes que defende a exploração econômica das terras indígenas, como a prática da mineração. Bolsonaro já tentou transferir da FUNAI a responsabilidade das demarcações para o Ministério da Agricultura, mas o Supremo Tribunal barrou. O Supremo Tribunal Federal, o STF, barrou. O governo alega que até hoje as políticas ambientais e indigenistas não foram usadas de maneira racional. Será? Mas como essas mudanças propostas pelo governo podem interferir na nossa vida? A gente sabe que a demarcação de terras indígenas é importante não só para a sobrevivência da etnia, mas também para a redução de conflitos por terra. E para falarmos sobre esse assunto, aqui comigo está a Maria Luísa Grabner. Ela é procuradora regional da República da Terceira Região, integrante do Núcleo de Defesa dos Direitos dos Índios e Minorias e tem mais de 20 anos de experiência no Ministério Público. Eu também converso com Kleber César Busato, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, organismo ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e que desenvolve o trabalho da Igreja Católica com os povos indígenas. Olá, muito boa noite, bem-vindos aqui ao Aparecida Debate. Boa noite, obrigada. Boa noite. Antes da gente começar esse debate, eu queria que vocês acompanhassem aqui comigo. A gente mandou o repórter Guilherme Machado para as ruas para saber da população a opinião dele sobre esse assunto. Vamos acompanhar aqui, por favor. Senhor, primeiro, se o senhor acha que os indígenas têm direito às suas terras, a essas terras que são demarcadas, como funciona a lei hoje? Os índios não têm direito, eles são donos do Brasil, nem os portugueses, que Pedro Álvares Cabral não foi ele que descobriu o Brasil, quem foi os índios. Os índios faz parte da história do Brasil, junto com Pedro Álvares Cabral. E o grande descobrimento do Brasil foram os índios, nós devemos tudo aos índios. Eles têm direito na terra deles, porque eles foram o primeiro a poçar da terra e tomar conta da terra e cuidar da natureza, né? Eles têm direito à terra. Agora, o governo tinha que se manifestar e dar posse para ele da terra, né? Com o olhar do homem branco para o indígena, eu acredito que a gente tenha que respeitar o território deles. Afinal, eles chegaram aqui primeiro. E o senhor acha que hoje em dia existe um certo preconceito, uma certa imagem negativa da população com os indígenas por causa desses conflitos? Não existe. Eu acho que nós todos somos igual, apenas diferente que eles nasceram numa região e nós na outra, mas diferença não existe. A gente ouviu aí opiniões bem afinadas em relação aos povos indígenas, né? Eu só queria, antes da gente começar o nosso debate, dar um dado aqui do censo de 2010, falando da população indígena. Hoje são 896 mil pessoas que se declaram indígenas, né? Ou consideravam indígenas lá em 2010. E tem um outro dado aqui também de 2010, que 517 mil pessoas moravam em terras indígenas. Então, para a gente começar o nosso debate, eu queria que a senhora fizesse um panorama de como que está hoje essa situação da demarcação de terras aqui no país. Bom, primeiramente eu gostaria de referir às entrevistas. Estou agradavelmente surpresa, porque fico feliz de ver, né, pessoas até simples, mas com uma sabedoria imensa de reconhecer esse direito que é praticamente um direito natural, né, dos indígenas ocuparem a sua terra, o lugar onde eles sempre viveram, e isso tem sido reconhecido, né, historicamente, desde os primeiros documentos da época da colonização, século XVII, já havia essa compreensão de que é um direito natural e de que os indígenas mereciam estar ali. Pelo menos do ponto de vista do escrito, do direito escrito. A gente sabe que esse direito nunca chegou a ser efetivado como deveria ser e não é diferente agora na atualidade, né? Já passou por muitos percalços, mas havia, sim, uma lenta progressão na afirmação desses direitos, que são direitos fundamentais, direitos humanos, que estão iluminados pelo princípio da dignidade humana e que não podem ser atacados, nem podem sofrer um retrocesso. Então, eu acredito que, e aí eu vou me valer até de uma frase que eu ouvi do Ayrton Krenak, que é uma liderança indígena bastante conhecida, que ele até falou sobre isso no programa Provocações, onde o Marcelo Taz perguntou a ele: você acha que esse governo é ruim para os índios? E ele respondeu com a seguinte frase: todos os governos são ruins para os índios. Né? Quer dizer, a gente nunca teve, na verdade, no Brasil, um governo,
né, que realmente apoiasse o Estado brasileiro apoiando a causa indígena. Então, a gente tem coisas escritas, a Constituição Federal de 88, ela é muito boa, ela traz todo um capítulo, né, com o Estatuto Jurídico Indígena. Agora, entre o que está escrito e a efetivação desses direitos, há uma diferença muito grande. E, principalmente na questão das demarcações, voltando ao nosso tema central, existe uma mora de, né, pelo menos 30 anos aí, a Constituição de 88 dava o prazo de 5 anos para que todas as demarcações fossem efetivadas. Isso nunca aconteceu. Esse prazo foi sendo prorrogado, e estamos aqui agora falando de demarcação de terra indígena e até com ameaças mais graves a esse direito, como eu disse, um direito, né, a demarcação é um procedimento administrativo, que ele vem dar visibilidade a esse direito natural que eu comentei com vocês, que é um direito que você vê, as pessoas têm intuitivamente essa noção de que eles merecem estar aqui porque eles eram os povos nativos desse continente. Kleber, como o senhor vê, ficou surpreso com essa opinião da população? Eu vejo com bons olhos, acho que é muito positivo que a parte da população brasileira tenha esse entendimento. A gente sabe que os discursos que o atual presidente tem feito vão na contramão dessa percepção, né, que foi demonstrada aqui. E nós, inclusive, essa semana divulgamos uma nota da entidade manifestando essa preocupação de que o governo tem usado de informações falsas, né, que não estão de nenhuma maneira fundadas em dados da realidade do nosso contexto no país, muito menos fundadas nos termos da Constituição. Por isso que é importante nesses períodos, né, doutora, em que autoridades do próprio governo brasileiro falam coisas desconexas da realidade, que a gente tenha sempre bastante fundamento naquilo que a gente apresenta. E é importante apresentar as informações verdadeiras, né, de que os povos têm esse direito sagrado e um direito constitucional às suas terras, que é também reconhecido pela população brasileira, e isso é importante reafirmar, né, nesse momento de tantos ataques nos territórios contra os povos e também nas mídias sociais, e muitos desses ataques patrocinados por altas autoridades do nosso governo, o que é, nesse aspecto, bastante preocupante. A gente vai entrar nessa questão da opinião do atual governo. Eu só queria que a senhora falasse, a senhora atua em São Paulo e em Mato Grosso, né? Queria que a senhora falasse como que funciona o trabalho do Ministério Público em relação a esse tema. Pois não. Então, o Ministério Público Federal, ele está presente em todo o Brasil, né? Somos uma instituição que pretende, né, vamos dizer, defender os direitos, são vários os direitos que nós defendemos, estão lá no artigo 129 da Constituição, e especificamente em relação aos povos indígenas, existe um preceito especial, o 232, né, que fala da legitimidade dos próprios indígenas e suas comunidades estarem presentes nos processos, né, legitimamente como partes, e que o Ministério Público fala lá com todas as letras, deverá atuar sempre né, na defesa, ajudando a defesa desses povos. Então vejam que do Estatuto Geral de Atribuições do Ministério Público, existe esse pensar, né, dessa atribuição, porque ela é muito especial mesmo. Então, nós estamos presentes em todo o Brasil. Eu, especificamente, atuo na Procuradoria agora, Regional da República, a nossa segunda instância, digamos, né? Então, eu pego os processos que vêm de Mato Grosso do Sul, que são propostos, né, a favor dos indígenas ou contra os indígenas, muitas questões envolvendo demarcações, e de São Paulo também, em nível de tribunal. Então, é na fase de apelações, na fase de recursos, né? Mas eu também pertenço e todos nós que trabalhamos com comunidades indígenas e outras minorias, como nós chamamos, e outras comunidades tradicionais, nós estamos vinculados à 6ª Câmara, a nossa 6ª Câmara de Coordenação e Revisão,
que é uma divisão de trabalho que existe dentro do Ministério Público, fica alocada lá em Brasília, e eu sou vamos dizer, eu sempre trabalhei com essa matéria da 6ª Câmara e da 4ª Câmara, que é matéria ambiental. E aí, além do meu trabalho diuturno, né, em relação a esses processos, eu também faço parte de grupos de trabalho, coordeno um grupo de trabalho sobre comunidades quilombolas, ou seja, sempre estamos envolvidos com todas essas questões que envolvam essa temática da 6ª Câmara. E existe fiscalização nessas áreas? Como assim, fiscalização, você Quando quer dizer? é apresentada alguma denúncia? Sim, nesse sentido. Como funciona? Sim, as pessoas podem nos representar. Então, a gente se manifesta em processos, a gente tem uma atuação judicial e tem uma atuação extrajudicial. Então, nós podemos e resolvemos muitas situações, inclusive, extrajudicialmente, sem haver necessidade de levar, por exemplo, um processo para o judiciário. O Ministério Público tem legitimidade para firmar termos de ajustamento de conduta, por exemplo, além de propor as ações civis públicas. E muitas coisas nem precisam de termos de ajustamento de conduta. E, claro, os cidadãos podem chegar e chegam lá na Procuradoria mesmo, em São Paulo, trazendo suas reivindicações. Nós, por exemplo, acompanhamos comunidades indígenas de São Paulo, lá da cidade de São Paulo. Às vezes as pessoas não sabem, mas a cidade de São Paulo tem indígenas. Tem indígenas guaranis, né? Que ficam, por exemplo, ali na região do Jaraguá, né? Perto do Pico do Jaraguá, que está sujeita sempre a imensos percalços, porque está numa periferia de uma grande cidade, né? Então tem todo tipo de problemas. Nós acompanhamos diuturnamente essas demandas dessa comunidade e de outras, quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, nos procuram, pode ser por meio de marcar uma entrevista, ou pode ser por meio de uma representação, que é uma forma escrita de protocolar. Enfim, estamos sempre abertos a receber. É papel do Ministério Público receber essas comunidades e todos que nos procurem. Kleber, e como é que funciona o trabalho do CIMI? Nós atuamos diretamente com os povos indígenas em todas as regiões do Brasil. Hoje, o CIMI tem uma sede em Brasília, né, onde funciona o Secretariado Nacional, 11 sedes regionais e vinculadas a cada uma dessas sedes equipes de base que atuam diretamente com os povos, marcando uma presença solidária, profética, em nome da Igreja no Brasil, e fazendo junto aos povos também esse trabalho de levar informações, enfim, fazendo também a divulgação de informações via mecanismos e instrumentos de comunicação do próprio CIMI, como o site, redes sociais, enfim, apresentando e divulgando as denúncias que os povos também fazem de violações contra os povos. Então, há também serviços prestados pelo CIMI na área jurídica, né? Nós temos uma atuação hoje... Muito importante a atuação deles. O Ministério Público também tem sido um aliado histórico dos povos indígenas na atuação, mas também os povos, né, demandam a participação direta em processos judiciais, e então nós também temos uma assessoria jurídica com advogados que contribui tanto do ponto de vista da assessoria como também na defesa das comunidades em processos né, judiciais, e também temos uma atuação junto a instâncias internacionais, multilaterais, né, de defesa de direitos humanos, como junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos. O CIMI hoje tem status consultivo no Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, que reconhece a entidade como uma entidade de atuação histórica em defesa da causa, em defesa, né, da vida dos povos indígenas no Brasil. Então, também temos acionado o próprio Conselho para apresentar informações e na defesa dos direitos e da vida dos povos. Então, fazemos um trabalho desde o território, e esse é o elemento central da nossa missão, a presença, né, solidária, fraterna, né, formativa e missionária junto aos povos, nos locais onde eles vivem, mas também perpassando, né, esse apoio às agendas e ações de incidência política, incidência jurídica que os povos fazem
junto a diferentes órgãos do Estado brasileiro e também a nível internacional. O CIMI também atua, do ponto de vista mais institucional, de forma colaborativa com órgãos do Estado brasileiro, né? O CIMI até o final do ano passado era membro titular do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que infelizmente sofreu essa semana uma intervenção por parte do governo federal. Também fazemos parte do Conselho Nacional de Política Indigenista como membros titulares, que também infelizmente está com a sua atuação suspensa por parte do governo federal. Tínhamos também representação da entidade na Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, e também um membro do CIMI atua na Comissão Intersetorial de Saúde Indígena, que é um órgão, né, do Conselho Nacional de Saúde, né, que atua então com essa temática da saúde dos povos indígenas. Portanto, temos uma atuação dialogal de apoio direto com os povos, mas também de interlocução junto às diferentes instâncias do Estado brasileiro e de forma bastante colaborativa. E a senhora acabou citando que esse é um problema de diversos governos, não do atual, mas como que a senhora vê hoje a posição do atual governo defende a exploração econômica nas terras indígenas? Qual que é o impacto de tudo isso? Olha, o Ministério Público, eu não vou nem falar como a minha opinião, né? Mas eu vou dizer porque já existe um posicionamento da nossa Câmara, essa 6ª Câmara que eu disse, que é de coordenação e revisão do Ministério Público, que trata da questão indígena e da questão de outros povos tradicionais. Já existe até uma nota técnica, né, firmando o posicionamento dessa nossa Câmara a respeito, por exemplo, da questão da agricultura, né, dessa PEC que está agora, que já foi aprovada numa comissão, não é isso, Kleber? Foi aprovada numa comissão. Em relação à mineração, existe a perspectiva, né? Está se falando em relação a também se buscar regularizar esse tipo de atividade. Pelo que a gente vê, né, a experiência que a gente tem até agora, vamos começar pela mineração, que eu acho que é o pior dos mundos, o pior dos cenários. A mineração, o próprio capítulo que trata lá do meio ambiente, se não me engano é o 225 da Constituição Federal, num dos seus incisos, trata especificamente a mineração como uma das atividades mais degradadoras do meio ambiente. E traz lá uma série de especificidades, que eu não me lembro de cor agora, mas é uma coisa grave, a ponto do Constituinte tratar dessa questão no próprio corpo da Constituição. Ele nem remeteu por uma lei ordinária e nada. Isso, e a experiência nos mostra, está aí Brumadinho, né? Está aí Mariana, né? E não estávamos falando nesses 2 casos de uma mineração desvairada, né? Como se diz, de superfície. Estamos falando até de uma empresa, né, de renome, etc. e tal, e a gente viu as consequências que pode ter. Imagine esse garimpo todo, que já existe aí de uma maneira absolutamente irregular, e essa promessa, uma falsa promessa de vamos regularizar, então, para que não aconteça esse garimpo que aí está, né? Só que a própria atividade, como eu disse, a própria Constituição reconhece essa atividade minerária como extremamente poluidora. E, além de poluir o meio ambiente, a própria atividade, ela pode impactar de uma maneira, eu penso, e os povos indígenas acham isso também, Kleber me corrija, porque às vezes eles pensam, né, um indígena dando um depoimento, mas esse indígena, essa pessoa, não representa o conjunto dos povos. Tem várias associações, várias lideranças que estão também falando sobre isso, e que eu acho que a gente pode confiar nessa opinião de que não querem ou tem muito receio de que esse tipo de atividade seja implementada no seu território. E com a agropecuária é a mesma coisa. A produção, o tipo de produção de atividade produtiva indígena é tratada num capítulo à parte, no 231, 232 da Constituição. O outro tipo de agricultura, que é a agricultura, né, da sociedade envolvente, é tratada à parte. Quer dizer, o próprio Constituinte reconheceu que são sistemas diferenciados, que não se casam, nem se completam, em princípio. Né? Então, e além de tudo, e aí eu já termino a minha fala, essa discussão está ocorrendo sem a participação de quem mais é interessado, que são os povos indígenas. Eles estão sendo chamados para alguma mesa para comentar o que pensa, o que não pensa. Não é essa pessoa dando uma entrevista dizendo, eu quero plantar lá soja no meu terreno. Não é ele que representa.
Então tem os conselhos, né? Tem as associações, tem lideranças indígenas reconhecidas, temos uma deputada agora, deputada federal, Joênia Wapichana, né? que também traz a voz dos povos indígenas ali no parlamento. Essas pessoas têm que ser ouvidas. E existe uma determinação constitucional, né, que incorporou uma determinação da Convenção 69 da OIT, que é um tratado internacional que o Brasil assinou, que obriga a fazer uma coisa chamada consulta livre, prévia e informada aos povos tradicionais, aos povos indígenas também, de todas as questões legislativas ou administrativas que venham a ser tomadas, que se pretendam tomar e que possam impactar essas populações. Ninguém está respeitando isso. Estamos de volta com a Aparecida Debate. Hoje estamos falando sobre demarcação de terras indígenas. Aqui comigo está a Maria Luísa Grabner. Ela é procuradora regional da República da Terceira Região, integrante do Núcleo de Defesa dos Direitos dos Índios e Minorias e tem mais de 20 anos de experiência no Ministério Público. E eu também converso com Kleber César Busato, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário CIMI, organismo ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e que desenvolve o trabalho da Igreja Católica com os povos indígenas. Antes da gente começar esse segundo bloco, vamos acompanhar uma reportagem especial que mostra a realidade dos povos indígenas em Rondônia. Essa matéria, que foi feita pela Camila Moraes, ela fez parte de um especial que a gente tem aqui na TV Aparecida, chamado Desafios da Igreja. Vamos acompanhar aqui, por favor. A aldeia dos Caripunas fica a umas 4 horas de barco da capital de Rondônia, Porto Velho. O povo caripuna é um dos mais antigos da Amazônia. Os primeiros contatos com a civilização não indígena aconteceu ainda no começo do século XX, com o boom da borracha e a chegada dos seringueiros. Depois disso, constante contato com os não indígenas provocou um surto de doenças como sarampo, gripe e pneumonia. Quase 75% da população caripuna foi dizimada com essas doenças. Além deles unirem forças para vencer esses surtos, precisaram unir forças para defender os territórios. Hoje restam apenas 58 pessoas da população caripuna. O território foi demarcado em 1988. A área original deveria ser de 195 mil hectares, mas a homologação foi feita com 153 mil. Antigamente, o território tinha muita natureza, então acontecia conflito, a gente poderia ir para outros lugares. E agora esses lugares têm donos e gente morando. Desde 2011, as invasões por grileiros e madeireiros avançam pela terra do povo caripuna. A gente está em risco e iminência de ser atacado por conta dessas invasões. Claro que nós vamos ser extintos sim, porque pelo número de pessoas e também o Estado brasileiro tem culpa disso, porque o Estado quer o papel de ele proteger a unidade de conservação, parques nacionais, flonas e território indígena. A gente está bem no meio da floresta amazônica e é a primeira vez que uma emissora de TV brasileira vem aqui mostrar essa situação de grilagem. Esse território já é demarcado e homologado para os caripunas, mas nesse espaço que a gente vê aqui, os grileiros chegaram e demarcaram para revender essa terra. Existem várias denúncias já protocoladas no MPF e na PF de Porto Velho sobre essas invasões que vêm ocorrendo. O Ministério Público Federal é o órgão responsável por receber as denúncias, investigar e atuar em favor desse povo que, na maioria das vezes, é invisível ao poder público. Tem muita gente que, de fato, acredita que vai invadir a terra e vai conseguir regularizar. Se essas promessas elas são repassadas e as pessoas efetivamente acreditam, estão de boa fé, isso não muda a prática de crime, né? Porque do ponto de vista jurídico a terra está homologada e ela não existe regularizar uma terra indígena. Secretário, isso que a gente mostrou aqui no especial Desafios da Igreja é apenas uma das realidades, né, enfrentadas ali nesse caso, do povo caripuna ali em Rondônia. Como que funciona esse contato mais próximo com o povo indígena? Quais são os principais desafios que eles têm e especialmente, o principal desafio é a questão da grilagem? Então, nós temos duas ordens de desafios muito presentes e muito importantes na nossa avaliação. O primeiro relativo ao reconhecimento e à demarcação das terras indígenas. Existe um passivo ainda muito presente em relação a esse tema, das 1.290 terras aproximadamente indígenas no Brasil, aproximadamente 400 estão
com todos os passos do procedimento administrativo de demarcação, que é regulado pelo decreto 1775 do ano de 96, concluídas, né? Então, com todos os passos concluídos, e cerca de 830 terras estão ou em processo de demarcação ou ainda sem qualquer providência por parte do Estado brasileiro para esse reconhecimento ser efetivado. Então, em relação a isso, infelizmente, o governo tem adotado uma postura inconstitucional, na nossa avaliação, de não dar sequência às demarcações. E, além disso, portanto, uma atitude, na nossa avaliação, que afronta a Constituição brasileira, lei maior do nosso país. Além disso, inclusive, recentemente, né, um dos ministros do governo Bolsonaro afirmou que o governo pretende, inclusive, rever demarcações já realizadas, o que cria uma situação de instabilidade jurídica, né, extremamente grave para os povos indígenas, o que afeta de forma direta a vida desses povos. Além disso, nós temos uma situação envolvendo aquelas terras já demarcadas. Para além dessa questão do discurso, como eu fiz referência agora, numa perspectiva de revisão legal das demarcações já realizadas, nós temos, de fato, ocorrendo em várias regiões do Brasil, o que nós temos denominado ou nos referido como uma nova fase de esbulho possessório contra terras indígenas. De fato e de forma ilegal e criminosa, sendo implementada, sendo praticada contra terras indígenas já regularizadas e registradas, ou seja, com todos os passos do procedimento administrativo finalizados. Nesse caso mostrado da terra indígena Caripuna, é um desses casos, né? Uma terra registrada como patrimônio da União, e fazendo um parênteses também em relação a isso, para contrapor algumas falsas informações que membros do governo têm feito, o que é extremamente negativo. Para contrapor isso, é importante que todos e todas cidadãos e cidadãs brasileiras tenham presente que as terras indígenas, quando demarcadas, são registradas como bens da União. É o inciso 11 do artigo 20 da Constituição, que lista as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas como bens da União. Portanto, esse discurso de que demarcação de terra indígena atentaria contra a soberania nacional é um discurso falso, falacioso, que promove o preconceito e o ódio contra os povos indígenas no Brasil, e por isso nós repudiamos frontalmente. É um discurso que se contrapõe, inclusive, ao que está na Constituição brasileira. Mas em relação, portanto, a essas terras já demarcadas, registradas como patrimônio da União, nós temos essas situações de invasão, de desmatamento, de estabelecimento de posse, de comércio, inclusive, de lotes, loteamento e comércio de lotes dentro de terras indígenas já demarcadas, feitas, como nesse caso, de forma ilegal, de forma criminosa. E eles relatam, né, que existem ameaças, colocação de fogo nas aldeias, eles vão atrás desses povos indígenas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, os missionários têm contato, do CIMI tem contato direto com esse povo indígena. Como é que é essa relação? O que eles relatam para vocês? Então, nós temos missionários que atuam nessa terra indígena Caripuna e em outras com situação semelhante, né, muito análogas a essas. Os missionários ouvem, né, dos povos os relatos dessas invasões, mas também vão com os povos estão com os povos nessas situações, né? Nesses casos, nesse caso dos Caripuna, os missionários já estão de forma bastante frequente, né? Têm contribuído no processo de denúncia dessa situação junto a diferentes órgãos, inclusive ao Ministério Público Federal, lá de Porto Velho, que ingressou com ação judicial
junto ao Poder Judiciário. Nesse caso, existe, inclusive, uma decisão judicial que reforça aquilo que já está na Constituição, que é uma obrigação do Estado brasileiro e dos órgãos do Estado brasileiro demarcar e proteger as terras indígenas de invasões, né, criminosas como estas, mas mesmo assim isso não tem ocorrido a contento. Então, essa presença, o CIMI contribui, digamos assim, tanto para dar esse apoio solidário aos povos que estão ali sendo ameaçados, né, levar para fora e para as autoridades e órgãos competentes as denúncias daquilo que está acontecendo, fazer as próprias denúncias, né, em nome da própria entidade, seja aos órgãos, o próprio Ministério Público Federal. Nós já relatamos várias situações, inclusive desse caso, né, ao Ministério Público, ao Ministério da Justiça, à própria FUNAI, ao IBAMA. Enfim, o CIMI contribui também nesse papel, nesse processo de acionar as autoridades e órgãos competentes. Enfim, então, é todo um processo de colaboração. Evidentemente que, nesse contexto, há riscos, né? Nós tivemos missionário do CIMI já ameaçados, já perseguidos nesse contexto, né? Fizemos os boletins de ocorrência por ameaças à vida, né, desses agentes, mas entendemos que isso também é parte da nossa missão, estar com os povos, contribuir com a demanda desses povos na defesa da vida e dos projetos de futuro desses povos. E para isso não tem outra forma, é necessário se contrapor a esses projetos de morte, né? Do contrário, seja de forma legal ou ilegal, o que tende a ocorrer, né, é a consumação do esbulho e da expulsão desses povos dos seus habitats e dos seus ambientes, né, de vida, e é tudo que, evidentemente, esses povos não querem, é uma questão que também... Até para a sobrevivência da própria etnia. Né? Exatamente. É importante você lembrar desse aspecto, porque em muitas dessas situações, nesse caso os Caripuna, também em Rondônia tem os Urueu-Uauau, que tem suas terras sendo invadidas, no Pará também, no Maranhão. Em muitas dessas áreas existem grupos indígenas ainda sem contato, os povos sem contatos, ou povos livres também, que nós denominamos. E esses correm um risco ainda maior, porque pode já estar ocorrendo ou pode ocorrer a qualquer momento processos de genocídio contra esses povos, algo que não acontecia desde o período da ditadura militar. Incrível. Então, nós temos um contexto hoje de muita gravidade, de muita ameaça, de uma ameaça muito grave à vida dos povos, seja do ponto de vista da cultura, mas também à vida de populações inteiras, especialmente na região amazônica, mas também nas outras regiões do Brasil. Como que a senhora vê essa questão? Eu falei aqui no começo da tentativa do governo de transferir da FUNAI, né, a responsabilidade das demarcações para o Ministério da Agricultura. Como que a senhora vê isso? Bom, também foi barrado pelo STF. Foi barrado pelo STF, né? Então, vamos dizer que o nosso posicionamento, né, acho que não só do Ministério Público, do CIMI, enfim, que lidam com essa questão indígena há tanto tempo, sabe, né, que seria um retrocesso enorme, né, que não é permitido. A gente tem que lembrar sempre isso. O retrocesso em matéria de direitos fundamentais não é permitido. Então, qualquer legislação, ou qualquer ato administrativo, enfim, qualquer coisa que possa prejudicar, né, e agravar uma situação que já é grave, né, e complicar um procedimento que já é difícil, que seria o procedimento demarcatório, implicaria num retrocesso gravíssimo, né? Então, nós fizemos também uma nota técnica, né? E foi apresentada essa nota técnica, mostrando todas as inconstitucionalidades existentes aí, porque se você olhar historicamente, né, o antigo Ministério da Integração, né, da Agricultura,
enfim, sempre foram, né, detentores de interesses contrários aos interesses dos povos indígenas. Então é bem típico, né, colocar como é a raposa cuidando do galinheiro, né, para falar assim bem simplesmente. Então não havia como mesmo aquilo passar, ainda em boa hora que o Supremo também reconheceu que não havia uma finalidade. Os atos administrativos têm que ter uma motivação, uma razoabilidade, uma finalidade. A troco de quê que se muda e se coloca, né, num ministério que, historicamente, até pelas suas próprias atribuições, até pelo grau, das demandas enormes que ele tem, como é que ele vai cuidar disso? Né? Se historicamente já se mostrou que não era o local adequado, e aí após muito genocídio, né, que aconteceu, né, na época do SPI e tudo, se chegou à conclusão de que ele deveria ficar, né, a FUNAI, enfim, quem fosse tratar da questão indígena num ministério imparcial, ele foi para o Ministério da Justiça, onde ele deve, é a opinião nossa, ficar para sempre, né, que é um ministério adequado para tratar dessas questões e sem nenhuma ingerência de partes e de interesses e de políticas absolutamente contrárias aos direitos e aos interesses dos povos indígenas. Porque o argumento é de que as leis acabam barrando, né, o desenvolvimento econômico dessas regiões. Acabam barrando o desenvolvimento, né? Você falou desenvolvimento econômico. Desenvolvimento para quem, né? A gente, quando fala em desenvolvimento econômico, que economia? Que economia, que desenvolvimento é esse? O Brasil é um país multicultural, pluriétnico. As pessoas têm que se conscientizar disso. Não aqueles que foram entrevistados, que eu acho que eles já estão sabendo, mas tem muita gente que não sabe disso. E nós temos oportunidade, eu acho, num país maravilhoso como é o Brasil, com tanta riqueza, né? E aí eu não estou falando só de riquezas minerais, etc. Estou falando de biodiversidade, de cultura, de sociobiodiversidade. Temos a possibilidade de fazer um desenvolvimento realmente sustentável, que seja sustentável para todos. Sustentável do ponto de vista da floresta, sustentável do ponto de vista dos povos nativos, sustentável do ponto de vista de todos os nós brasileiros, somos todos brasileiros, né? Então eu acho que essa é outra falácia, né? De dizer que impede o desenvolvimento. Aí vamos ver, desenvolvimento para quem? Para extrair minérios, cortar a floresta, fazer pastos ou grandes empreendimentos agrícolas, né? É isso que nós vamos querer transformar, não só a Amazônia e outros lugares que já foram transformados, né? E que são terra arrasada hoje, inclusive várias retomadas, né, de povos indígenas dos seus locais ancestrais de moradia. Hoje eles não conseguem fazer nada ali, eles herdaram uma terra arrasada, porque já foi até abandonada, porque aquilo já foi levado à exaustão. É esse tipo de desenvolvimento que a gente quer? Não, né? Precisa haver um equilíbrio aí. Então, eu acho que esse é mais um argumento que é jogado, né, como de muita terra para pouco índio, como entraves do desenvolvimento. Nós também somos acusados, o CIMI também é. Sabe? Quem defende os povos indígenas e as minorias é acusado das mesmas coisas. A gente é acusado, por exemplo, de atravancar o desenvolvimento quando se manifesta nas questões de licenciamento ambiental, de que o licenciamento, né, o procedimento de licenciamento tem que ser feito de uma maneira, né, técnica, adequada, e não é feito dessa maneira no Brasil. Há muito tempo já não é seguida a lei, que é uma lei razoável, a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, etc. Agora vão mudar, estão querendo flexibilizar, como já flexibilizaram também o Código Florestal, né, para facilitar. E na hora que nós ingressamos com as ações, dizendo, olha, não cumpriu essa etapa aqui, não fez esse estudo aqui de fauna, de flora, qual é o impacto que essa big hidrelétrica vai causar aqui nesse ecossistema? Eles dizem que nós estamos atrapalhando o desenvolvimento. Então, essa é uma postura e uma retórica absolutamente conhecida nossa, né? Absolutamente anti-brasileira, né? Porque ela não nos leva a um lugar de equilíbrio, de uma conversa séria, adulta, técnica, a respeito das possibilidades desse imenso país.
A gente está, infelizmente, se encaminhando para o final, mas esse é um assunto que a gente ainda vai voltar a falar aqui no Aparecida Debate. Eu quero agradecer, então, a Maria Luísa Grabner. Ela é Procuradora Regional da República da Terceira Região, integrante do Núcleo de Defesa dos Direitos dos Índios e Minorias e tem mais de 20 anos de experiência no Ministério Público. Muito obrigado também ao Kleber César Busato, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, organismo ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e que desenvolve o trabalho da Igreja Católica com os povos indígenas. E você, qual o tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão, crítica ou elogio para a gente. Anote aí o nosso WhatsApp 12 99750 3600. O Aparecida Debate hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até a semana que vem. Tchau.